Vamos falar agora sobre aceleração média, que é um conceito muito importante dentro aí do movimento uniformemente variado. Então vamos ver um exemplo. Você repara aqui que a bolinha ela começa o seu problema, o seu movimento, já com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. E 2 segundos depois, a sua velocidade cresceu de 4 para 12 metros por segundo. Então, por isso, é que existe o conceito de aceleração, porque a aceleração nada mais é do que a rapidez com que a velocidade de um corpo vai mudar. Tudo bem, ela mudou de 4 para 12, mas o quão rápido isso aconteceu? Então, é a aceleração que vai dizer o quão rápido foi essa mudança da velocidade do corpo. Então, nesse caso, a variação da velocidade foi de 4 para 12. Então, fazendo aqui o ΔV, né, a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, 12 menos 4. Então, a gente teve uma variação de velocidade de 8 metros por segundo em apenas 2 segundos. Então, está aqui o conceito de aceleração. Ele vai dizer para mim o quão rápido essa velocidade mudou. Né? Aqui o ΔT, obviamente, é o intervalo de tempo que aconteceu essa mudança da velocidade. Então, substituindo os valores, a mudança da velocidade foi 8 no intervalo de tempo de 2 segundos, portanto, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a cada segundo a velocidade está aumentando de 4 metros por segundo. Então, esse é o significado. A cada segundo, a gente tem um aumento na velocidade de 4 metros por segundo. Vamos conferir? Repara aqui que no instante inicial, a velocidade é 4, não é isso? Isso aqui no tempo inicial, que é o tempo zero. Ok? No tempo zero. Bom, 1 segundo depois, essa velocidade, já que a aceleração ela é 4 metros por segundo ao quadrado, significa que essa velocidade tem que crescer 4. Então, de 4 mais 4, essa velocidade passa a ser 8. Certo? E aí, 1 segundo depois, essa velocidade tem que crescer mais 4. 8 mais 4 dá 12. Então, certinho. 2 segundos depois, a velocidade passou de 4 para 12. E por que é metros por segundo ao quadrado? As pessoas sempre têm essa dúvida. Por que aparece esse tal do quadrado aqui na unidade? Porque, olha só, mudança de velocidade ela vai ser medida no sistema internacional por metros por segundo, divididos pelo tempo. E o tempo no sistema internacional é segundos. Então, aqui a gente tem uma fração dividido por um número. Como é que a gente resolve isso? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de S é 1 sobre S. Então, essa conta fica metros por segundo vezes 1 sobre S, M vezes 1 dá M, e S vezes S vai dar segundo ao quadrado. Vamos falar agora da função horária da velocidade. Vamos olhar essa tabelinha. Essa tabelinha mostra para a gente o quanto a velocidade do corpo está crescendo, porque aqui, obviamente, é um movimento uniformemente variado, a velocidade vai mudar e, consequentemente, eu vou ter a aceleração. Então, no tempo 0, tempo 1, tempo 2, a velocidade muda de 2 para 5 para 8 metros por segundo, tá? Então, representando isso num probleminha real, eu tenho uma bola que no tempo 0 a velocidade é 2, no tempo 1 segundo a velocidade cresce para 5 e no tempo 2 a velocidade cresce para 8 metros por segundo. E você é inteligente, você já percebeu que a cada segundo essa velocidade da bolinha vai crescendo de 3, certo? Então, calculando a aceleração, a gente sabe que a aceleração é a mudança da velocidade sobre o tempo, fazendo essa conta, 8 menos 2, que é a variação da velocidade, divididos pela variação do tempo, 2 menos 0, 8 menos 2 dá 6, 2 menos 0 dá 2, então essa conta dá 3 metros por segundo ao quadrado. E claro, esse 3 aqui não é coincidência. Quando eu falo que um corpo tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa? Que a cada segundo
a sua velocidade ela vai crescer de 3 metros por segundo, que foi exatamente o que mostra a tabelinha, né? A tabelinha mostra que de 1 em 1 segundo a velocidade está crescendo de 3. Então, por isso que a aceleração é 3, eu não precisaria nem fazer a conta, né? Só teoricamente eu conseguiria descobrir o valor dessa aceleração, ok? E aí eu posso pegar a fórmula original, que é ΔV, velocidade final menos a velocidade inicial, e ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, e manipular um pouquinho essa equação. Primeiro eu vou passar esse t menos t0 que está dividindo para o outro lado multiplicando. E como a gente faz na maioria dos problemas, um instante inicial, a gente começa a contar o tempo no zero, não é isso? Então a gente vai colocar isso aqui como zero, ok? E aí a gente vai sobrar a aceleração vezes o tempo igual a velocidade menos velocidade inicial. E passando a velocidade inicial, que é negativa, para o outro lado, ela fica positiva e a gente chega nessa expressão, que é a expressão da função horária da velocidade no move. Ou seja, em qualquer tempo que eu quiser, se eu sei a aceleração e se eu sei a velocidade inicial do corpo, eu consigo descobrir a velocidade que ele vai estar. Nesse exemplo aqui que a gente deu, a gente pode montar essa equação. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial do corpo é 2. A aceleração desse corpo é 3 positivo. Então, na hora, substituindo esses valores dentro da expressão, está aqui V igual a 2 mais 3t. Por exemplo, se eu quisesse descobrir agora qual vai ser a velocidade no intervalo de tempo, no instante, de 3 segundos. Bom, você é esperto, você já percebeu que por essa aceleração de 3, a velocidade tem que crescer mais 3. Né? Então, se no instante 2 segundos era 8, no instante 3, 8 mais 3 vai ter que dar 11. Mas essa equaçãozinha aqui vai prever e vai calcular isso para a gente para valores mais complexos. Então, se eu substituir aqui, ó, velocidade é igual a 2 mais 3 vezes um instante, que é 3 segundos, vai ficar 2 mais 9, a velocidade ela vai dar 11 metros por segundo. Tá? Exatamente como a gente previu, já que 1 segundo depois, essa velocidade tem que crescer mais 3. Vamos falar agora da função horária dos espaços. Da mesma forma que você consegue prever velocidade, você consegue também prever a posição que o corpo vai estar dentro do movimento uniformemente variado. Por exemplo, aqui eu tenho que a bolinha no instante inicial está com uma velocidade de 2. 1 segundo depois, ela passa a ter uma velocidade de 4 metros por segundo. E 1 segundo depois, a sua velocidade cresce para 6. Se você conhece o conceito de aceleração, você sabe que se a velocidade está crescendo 2 metros por segundo a cada segundo, significa que a aceleração desse corpo vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, então, a equação dos espaços é essa grandona que a gente costuma chamar de sorvetão. Tá? Para decorar, muitos professores de física usam a palavra sorvetão. Ok? Então, eu tenho aqui a posição final, que é o S, a posição inicial, que é o S0, o V0, que é a velocidade inicial, o T, que é o tempo, e o A, que é a aceleração, ok? Vamos considerar, então, que nesse exemplo, a bolinha partiu da posição inicial 1 metro. Então, eu posso substituir esses valores dentro da equação e determinar essa equação que vai prever o futuro da minha bolinha baseado nesses dados que a gente tem, ok? Então, vamos fazer isso. Está aqui, ó, posição inicial 1, velocidade inicial positiva vale 2 e a aceleração, como a gente calculou, vale 2 também. Esse 2 dá para simplificar com esse 2 e a gente chega nessa expressãozinha final. Então, S igual a 1 mais 2t mais t ao quadrado. E agora eu posso montar essa tabelinha. Eu posso descobrir no instante 1 segundo, no instante 2 e no instante 3 qual vai ser a posição que o corpo vai estar. Basta que eu pegue cada instante e substitua dentro da letra t, porque t quer dizer instante de tempo. Então, vamos fazer isso? Então, para o tempo igual a 1, aqui, 1 mais 2 vezes o t, que vale 1, mais 1 elevado ao quadrado. Faço essa conta e descubro que a posição que ele vai estar aqui, ó, vai ser de 4 metros. Ok? E aí eu posso colocar aqui, ó, 4 metros. Então, ele partiu de 1, 1 segundo depois ele vai estar na posição 4. No t igual a 2,
Substituindo agora, em vez de t igual a 1, t igual a 2 aqui, t igual a 2 aqui, a gente substitui, faz a conta e descobre agora que a bolinha vai estar na posição 9. Então, repara que realmente a cada segundo, né, a bolinha está andando cada vez mais, né? Você vê que aqui no primeiro segundo ela passou de 1 metro para 4 metros, então ela andou 3 metros. E agora, um segundo depois, ela não vai andar só 3 metros. Como a velocidade dela está aumentando, ela vai andar uma distância maior. Então, realmente, ela andou de 4 para 9, ela andou 5 metros aqui, ok? Ainda consigo prever agora aonde que ela vai estar no terceiro segundo. Basta eu trocar o t por 3, né? Então, vamos fazer isso. Trocar aqui o t por 3 segundos e substituir dentro da expressão da função horária dos espaços e achar agora que ela estaria na posição 16 metros. Então, essa é a função horária dos espaços ou da posição no movimento uniformemente variado. Serve para a gente prever o futuro, ou seja, descobrir em que posição que o corpo vai estar em qualquer intervalo, em qualquer instante de tempo que eu quiser. Bom, agora a gente vai falar sobre a equação de Torricelli. A gente já aprendeu dentro do MOVE que existem duas equações. Uma é a equação da velocidade, v igual a v0 mais a t. Então, essa equação depende do tempo. Já existe a equação horária dos espaços, que é a sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a sorvetão também tem o tempo. Só que existem situações dentro do movimento uniformemente variado que eu não vou ter o tempo. E mesmo assim, eu consigo calcular o que eu preciso. Por exemplo, aqui, a bolinha ela partiu com uma velocidade inicial nula. Ela tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E depois de um tempo, que eu desconheço, ela vai atingir uma velocidade de 4 metros por segundo. Se eu quiser saber a distância que ela percorreu, eu vou conseguir? Em tese, utilizando aquelas outras duas equações, eu não conseguiria, porque eu não tenho tempo. Repara que eu não tenho tempo em lugar nenhum. Mais a equação de Torricelli, que é essa aqui, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, repara que em nenhum momento, nenhuma letrinha dessa representa o tempo. Então, com essa equação de Torricelli, eu consigo resolver esse problema mesmo sem ter o tempo que ele gastou daqui até aqui. Correto? Então, substituindo os valores, a velocidade inicial é 0, né? A aceleração ela vale 2 e a velocidade final ela vale 4. Então, substituindo primeiro a velocidade final, 4 ao quadrado. A velocidade inicial é nula, né? Não precisa nem substituir. Mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o ΔS que eu quero calcular. Ok? Então, 4 ao quadrado, óbvio, dá 16. 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente tem 4S e o 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 16 divididos por 4 dá 4 metros. Então, repara que eu consegui calcular a distância mesmo sem ter o tempo. Então, existem muitas questões, muitos exercícios e probleminhas dentro da física aonde você vai utilizar a equação de Torricelli quando você não tem o tempo dentro do movimento uniformemente variado. Agora, a gente vai falar de um teorema que é um teorema que muita gente esquece, porque é um teorema obscuro, já que ele não é tão utilizado assim, mas claro, a gente precisa saber para resolver certas questões, que é o teorema da velocidade média. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um movimento onde a bolinha começou com uma velocidade de 2 metros por segundo e depois de um tempo que eu desconheço, ela passa a ter uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, claro, isso é um move, porque a velocidade está mudando e tem aceleração. E repare que eu também não sei qual foi a distância que a bolinha andou. Mas se eu quiser calcular a velocidade média nesse trecho, será que eu consigo? Bom, a gente sabe que a velocidade média, a gente precisaria de duas informações, né? A distância que ele percorreu e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Porque a gente tem um problema, a gente não tem um nem outro. Mas aí é que entra o teorema da velocidade média. O teorema da velocidade média é muito simples. Para você calcular a velocidade média nesse trecho, num problema de move, basta que você some a velocidade inicial com a velocidade final e divida por 2. É uma média, certo? Então, resolvendo esse probleminha muito simples, 2 mais 6 dá 8, divididos por 2, a gente vai ter uma velocidade média de 4 metros por segundo, ok?
E tem muito probleminha que é comum você combinar as duas equações. Ou seja, aqui, já que esse lado esquerdo do teorema é a velocidade média, e velocidade média é ΔS sobre ΔT, em algumas situações você vai substituir o ΔS e ΔT aqui. Por exemplo, ele vai dar o tempo e você consegue calcular a distância, por exemplo. Ok? Ou ele vai dar a distância e você consegue calcular o tempo. Então, é muito comum, então é só gravar o teorema, que é muito fácil, né? É só somar as velocidades e dividir por 2 e lembrar, óbvio, aquela equação simplesinha que velocidade média é distância sobre tempo.